Pessoal, a gente vai começar essa live. A gente decidiu começar esse projeto porque nós entendemos que nós sabemos muito sobre viajar sozinhas e nós fomos transformadas por isso e nós queremos ajudar mulheres a perderem o medo de viajar sozinhas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Natália e nós ajudamos mulheres a viajarem sozinhas. Eu pulei essa parte, tá? Desculpa. Tudo bem. Seus seguidores não me conhecem, mas prazer, gente, para quem me conhecem, estou aqui. Só um ponto aqui. Hey guys, who are in my live right now? This video will be all in Portuguese, okay? So I'm so sorry, but later we make a live all in English, okay? So sorry, but if you want to join and try to understand Portuguese, it's all good too. And we put subtitles in English later. Então hoje vai ser o nosso primeiro vídeo e estamos muito, muito empolgados para começar e para ajudar todas as mulheres que sentem medo de viajar sozinha. Só para vocês saberem, eu já viajei para Portugal, Espanha, Noruega e Holanda sozinha. E a Tá já foi para mais. Conta aí, Tá, quais países você já viajou sozinha? Um pouquinho mais, né, gente? O meu já foi aí sozinha. Sem considerar as viagens que eu já fiz com um grupo de pessoas, amigos, familiares. São viagens sozinhas, que foi para Indonésia, Egito, Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Suíça, Itália, Holanda, Singapura, Peru, República Tcheca, Bolívia, Chile, Equador e Paraguai. 16 países sozinha, então já tem uma experiênciazinha aí. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Então eu vou contar para vocês um pouquinho como você consegue viajar com segurança, com o orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, né, que a gente pelo menos gosta, sem nem te encher o saco. Perdão, pessoas que eu já viajei juntos, eu amo vocês, mas às vezes é muito bom viajar sozinha. Sim, e nós estamos aqui para ajudar mulheres a perderem o medo de viajar sozinha também, que é muito importante. Mesmo que você viaje com alguém que é importante para você, é legal você ter esse momento com você também. E aí você pode observar todas as possibilidades que isso te dá. Então hoje a gente quer te mostrar, a gente quer mostrar para todas as nossas meninas que vão nos ajudar 10 passos que vão ser essenciais para que vocês possam construir o roteiro para vocês conseguirem visualizar a viagem de vocês sozinhas, para vocês conseguirem entender que é possível fazer isso sim, que não é chato, vocês vão aprender a se planejar com segurança para qualquer lugar do mundo, no Brasil ou fora do Brasil, onde vocês quiserem. Então, a gente vai começar... Quê? Não ficar dependendo só de CVC, né? Pagando uns 20, 30% a mais aí necessariamente. Exatamente. Não depender de CVC, não depender de um cara que vai te levar, ou, nossa, aquela amiga que você tá enchendo o saco pra ir, ela não vai. E se vocês querem saber um pouquinho mais de como que é isso, como que é construir o seu roteiro para você conseguir ir sozinho, a gente tá vendo que tem alguns meninos aqui. Então podem ficar também, que a gente vai falar, roteiro é roteiro, né? Você também que quer viajar sozinho, pode curtir esse vídeo, mas a gente vai focar nas mulheres um pouquinho. Vocês vão ver que tem algumas particularidades que as meninas passam que os meninos não passam. Então, vamos começar com o primeiro ponto, tá? Beleza. Bom, gente, eu vou falar o primeiro ponto, que é a escolha do destino, né? Que para você perder o medo, você primeiro tem que ter em mente os lugares que você quer conhecer, seja ele dentro ou fora do Brasil. E se você não tem absolutamente nenhum em mente, é aqui que você começa a pensar em todos os lugares que você já consegue sentir, assim, ver onde você gostaria de estar. Onde você se sentiria bem indo, entendeu? Seja ele numa praia, num campo, um lugar com neve, uma cidade super tecnológica como Dubai, mas não necessariamente você precisa pensar num lugar, e sim o ambiente mesmo. Então, a partir disso, você começa a observar as coisas e lugares que te brilham os olhos. Por exemplo, quando você assiste TV, você vê uma reportagem bacana com
com um lugar incrível, e você quer conhecer esse lugar, ou um vídeo de clipe de música, alguma novela que você assiste, que tem um cenário bacana que você quer conhecer, ou até mesmo um livro que você leu. E que você olha e começa a florar uma vontade que você tem guardada para ir nesse lugar. E aí, então, o primeiro passo é você anotar pelo menos uns 10 lugares que você gostaria de conhecer, e não esquece de deixar sua imaginação fluir sem medo de ser feliz. Porque, por enquanto, é só papel, mas é só por enquanto, entendeu? E nesse exercício, você vai perceber. Exato. E nesse exercício, você vai perceber que vão surgir algumas dúvidas que podem te travar. Então, aí que você começa e vamos seguir, que aí a gente vai para o segundo passo. Inclusive, esse ninguém te conta, que é muito importante. Não? Só vou colocar o pin aqui no assunto para as meninas que chegarem agora, o pessoal que chegar agora saber do que a gente está falando. Espera aí que eu mandei aqui. Só para... Peraí, gente, que a gente tá... Tá. Não sei como faz isso, mas eu vou aprender daqui a pouco. Só para vocês lembrarem, tá, gente? Tá, o tema da live é construir um roteiro para vocês poderem perder o medo de viajar sozinho. Primeiro passo, né? A gente vai distribuir em 10 etapas, 10 passos para vocês conseguirem construir esse roteiro. O primeiro passo é o destino. Thalita, vamos construir esse roteiro aí. O primeiro passo é você visualizar o destino, como a Thalita falou. E o segundo passo, que eu acho muito importante, que quando vocês fizerem esses passos, fizerem isso que a Tá falou, de olhar o destino que vocês vão, onde vocês vão ver, vocês vão começar a se conectar com o que vocês gostam. Então, o segundo passo é vocês entenderem que o autoconhecimento tem que vir antes de vocês viajarem sozinhos. Então, o autoconhecimento, como que é esse autoconhecimento? Como assim? Autoconhecimento para viajar sozinho? Sim, vocês têm que ver se vocês estão numa vibe, num momento de loucura mesmo, de ser radical, de, nossa, quero esporte radical, quero pular de paraquedas, quero pular do penhasco, quero esquiar na neve. Ou então não, você não tá nessa vibe, você tá querendo paz, tranquilidade, você quer um campo, nada, sabe, sem muito estresse, sem muita correria, ou então não, você quer balada, você quer conhecer gente nova, você quer se divertir. Então, essa parte do autoconhecimento é muito importante. Então, eu vou dar 3 dicas aqui para vocês, para na hora que vocês estiverem construindo o roteiro e olhando os destinos, vocês fazerem. Então, vocês vão fazer o seguinte, primeiro passo, vocês vão lá, pegam todos os destinos que vocês fizeram no passo 1 e vocês vão falar, qual é o meu momento agora? O que eu quero agora? Vocês vão responder essa pergunta. O que eu quero agora? Eu quero conhecer o amor da minha vida. Eu quero... Aí vai com vocês. O segundo ponto é, o que esses lugares vão me trazer para eu conseguir me conectar comigo? Para eu me conseguir aproveitar ao máximo. Vai lá no destino e responde. Responde, hein, gente? Para responder. E o terceiro é, como eu vou lidar com as dificuldades nesse lugar? Então, por exemplo, você vai ficar no campo, às vezes você vai sozinha ficar no campo, não tem cidade, não tem ninguém, você vai ficar totalmente sozinha. Então, você vai começar a sentir uma solidão, talvez. Então, esse é um ponto legal. Caramba, será que eu consigo lidar comigo mesma? Será que pra mim é difícil ficar sozinha tanto tempo? Ou então não, você tá numa grande cidade, tem algumas coisas que você precisa entender. Tipo, você vai pra uma balada, você não vai ficar bebendo, vai ficar bêbada lá na balada, né? Porque você tá sozinha, né? Não faz isso, por favor. Então, você quer a loucura de ir sozinha e conhecer muita gente? Então tá, você vai lá beber. Então, veja os seus limites da bebida aí, né, amiga? Vê aí até onde você vai, começa a ver quais são os seus limites na bebida. Eu quero esportes radicais. Será que seu corpo vai aguentar você fazer uma trilha de 2 horas? Será que não é o momento agora de você começar a fazer uma academia? E é isso, essa é a segunda parte de autoconhecimento, que já leva a gente para o terceiro ponto, que é o financeiro. Nessa parte do financeiro, depois que você elencou todos os destinos, fez essa parte de autoanálise e tudo mais, que assim, vocês vão ver que não demora um mês não, tá, gente? Rapidinho.
E aí vocês vão ver que, assim, vocês vão precisar financiar essa viagem de vocês. Vocês não vão ficar dependendo de homem nenhum, de pai nenhum, de namoradinho nenhum, de... Não, vocês vão fazer isso sozinhas, porque vocês podem. Então, vocês vão fazer um scanner financeiro. O que é isso, Natália? Scanner financeiro? Tá doida? Vocês vão pegar os seus últimos 3 meses de extrato e vão ver o quanto vocês gastam com vocês. Que é aquela coquinha. Aquela coquinha que você fala, nossa, eu tava com muita vontade de comer coca, eu me permiti tomar aquela coca. Eu me permiti ir no McDonald's, gastei... Pega aquilo lá, anota. Vocês vão ver o quanto vocês gastam com você. Ou se você não gastar nada, nossa, eu tô endividada, nossa, eu não vou conseguir nunca. Vocês vão começar a ficar presentes para sua vida financeira, que é sim possível. Vocês separarem um pouquinho do dinheiro de vocês, uns R$10, R$20, R$30, dependendo do seu objetivo, dependendo de quanto tempo você tem, para fazer essa viagem que você quer. E se enquadrar e você conseguir aproveitar o máximo. Porque você vai para uma viagem, você se permite, nossa, você gasta tudo. Você foi lá, sei lá, qual destino você escolheu. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fui para a Noruega, eu fui cagando de medo de gastar dinheiro, que a Noruega é o país mais caro da Europa, né? Então eu falei, cara, vou lá, vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo. E aí eu fui com pouquíssimo dinheiro. E eu consegui voltar com metade do que eu fui. Porque eu me planejei. Porque eu falei assim, não, e o que eu quero é ficar em casa de couchsurfing, eu não me permiti comer qualquer coisa, eu fui no mercado de lá e eu fui para ver a aurora boreal. E eu voltei plena, não voltei com dívida, não voltei ansiosa para pagar. Essa é a parte muito importante. E feito esses 3 passos, bora pro 4º passo aí que a Tha vai dizer pra gente. Qual que é? Bom, eu vou falar um pouquinho agora nesse 4º passo sobre tempo. E por que o tempo é tão importante a ser considerado no seu roteiro. Porque, assim, é difícil você saber quanto você vai gastar, o que você vai poder fazer, quais lugares você vai conseguir visitar, se você não souber o tempo que você vai ter disponível nesse lugar. Então, é bom sempre definir quantos dias, semanas, ou se você tiver até meses, você vai poder ficar fora nesse lugar, entendeu? E a partir disso, você consegue linkar os seus lugares preferidos. Então, tipo, é sempre bom você ter em mente qual lugar é sua prioridade. Porque às vezes você acaba perdendo muito tempo em lugares que estão perto ali, mas não são sua prioridade, e quando você vê, o tempo já correu e você não conseguiu ver aqueles lugares que você queria tanto ver. Então, tipo, é muito bom você setar os lugares que é primordial na sua viagem, que não pode faltar. Entendeu? Então, você se visualiza em cada lugar desse a partir do tempo que você tem. E também pesquisa na internet o tempo médio que as pessoas costumam levar nesse lugar. Porque, por exemplo, se você decidir, sei lá, para Paris, pensa, tem o Museu do Louvre. E aí algumas pessoas podem pensar, tipo, é um museu, né? Tipo, 2 horinhas eu vejo o museu, tranquilo. E aí você acaba colocando essas 2 horas no seu papel, e aí, tipo, quando você chega lá, você descobre que só a fila para entrar no museu é 1 hora. Então, tipo, de 2 horas que você tinha determinado, uma já foi na fila. E aí, em 1 hora, quando você entra lá, você percebe que é praticamente uma cidade aquele lugar. E que em 1 hora é impossível ver. Então aí você tem que decidir se você quer realmente correr e fazer ele em 1 hora, que foi o que você programou, ou se você está disposta a perder todo o roteiro daquele dia, todos os lugares que você ia visitar, para realmente ver o Louvre inteiro e aproveitar, porque você gasta uma grana para ir até lá. Então é muito difícil assim, você se acabar chegando nesse ponto de decisão muito importante entre escolher 2 coisas ou mais que você queria ver, que estavam na sua prioridade naquele dia, por exemplo. Então, outro ponto importantíssimo que as pessoas raramente consideram também é o tempo o tempo de locomoção entre os pontos um ponto e outro. Porque as pessoas pensam, vou gastar 3 horas em tal museu, 2 horas em tal lugar, e não pensam no tempo que elas vão se locomovendo de um ponto turístico para o outro. Então, às vezes, tipo, de um lugar para o outro demora meia hora, às vezes 1 hora, às vezes mais. E aí, na somatória daquele dia, você vai ver que tipo, gastou 3 horas do seu dia. E se não está no seu planejamento, no final do dia você vai ter que cancelar alguma coisa. Então,
você tem que considerar tudo isso quando for planejar o seu roteiro, porque todo esse tempo é muito importante, porque você vai saber o quanto você vai acabar gastando, o tempo que você vai ter realmente para fazer as coisas. E também é sempre bom você deixar uma sobrinha em possibilidades de alguma, algum acidente ou algum O atraso. trânsito, né? É muito bom você autoanalisar dos tempos que você costuma gastar. Porque, por exemplo, tem gente que não gosta muito de museu e 2, 3 horas está mais que ótimo para elas. Mas tem gente que é fascinado, que quer ler tudo e vai 5, 6, 7 horas. Então você tem que se autoconhecer, como a Natália falou, do seu tipo de estilo de viagem, do que você gosta de fazer e o tempo que você demora nisso. E é claro, considerar todo o transporte que você vai utilizar. Se você vai usar tipo, transporte público, metrô, ônibus, trem, ou se lá tem Uber, lembrar que tem países que têm as suas horas do rush como qualquer outro, então se você pesquisar agora, vai dar tipo, de um lugar para outro dá 20 minutos, mas no dia, na hora do rush, esses 20 minutos podem se tornar 1 hora e meia. Então, você tem que considerar vários imprevistos que podem acontecer, eventuais atrasos, entendeu? Então, isso também não dá para fazer sem o próximo passo que a Natália vai dar agora para você, explicadinho. E a gente, depois que vocês verem todos esses passos, vamos para o sexto passo, que é hospedagem. Essa parte é a parte que você vai olhar quais são os lugares local que Passagem você aérea. quer. Passagem aérea, desculpa, gente. Passagem aérea, antes da hospedagem. Olha eu dando spoiler. Eu dando spoiler dos 10 passos. Né? Então, passagem aérea. Na verdade, passagem. Quando você for construir o seu roteiro, você tem que lembrar que tem várias formas de você chegar lá no destino. Então, as formas mais comuns é ônibus, avião e carro. Mas nem sempre são esses três. Tem alguns lugares que você precisa de barco. Alguns lugares você precisa de balsa. Então, alguns lugares que a passagem aérea é só uma vez a cada 3, 4 dias. Então, é muito importante nessa parte da passagem, depois que você construiu os outros passos, você vê se você vai de carro, se você vai de avião, se você vai de balsa, se você vai de moto. E aí você vai começar a elencar quais são as passagens que você vai adquirir para chegar no seu destino. Então, vamos supor que você quer passagem aérea. Aí você vai lá, vamos supor que você quer ir para, sei lá, você quer ir para Espanha, que eu já. Você vai ver quais são as empresas aéreas que você pode ir para Espanha, quais empresas aéreas, quais são os melhores dias para você comprar a passagem daquela empresa para aquele país que você vai. E aí você vai ver quais são as tarifas que as empresas te oferecem para que você possa comprar a menor tarifa e no melhor dia. E você vai ver qual é a quantidade de bagagem que você pode levar para aquele seu destino. Então, por exemplo, e você tem que se atentar muito a essa parte de bagagem. Porque aqui no Brasil, a gente tem 23 quilos para rodar nacional e 32 quilos para internacional. Mas se você for da Espanha para Portugal, por exemplo, não é a mesma coisa. Não é a mesma quantidade de quilo que você pode levar. Você não pode levar 32 quilos da Espanha para Portugal. Então, você tem que ver onde você vai, como você vai, para sua bagagem chegar com você até onde você quer, tá? E você não pagar mais por isso, né? Porque se você leva peso a mais, as empresas cobram um peso extra que você está levando. Então, é que às vezes é aquele dinheiro que você guardou para pegar um Uber, para ir no museu, você vai ter que gastar pagando o peso extra que você está indo lá na passagem, só porque você não olhou quais são os tipos de passagem, não olhou qual que é a regra tarifária. E isso não é difícil você achar. Não é difícil. Você vai lá no site das próprias empresas mesmo, tem quais são as regras tarifárias que você vai ter. E até mesmo no site dos países você vai conseguir ver. Fala aí, Thaís. Você quer falar da passagem? Conta pra gente. Não, lembrando também, gente, que tem, dependendo da companhia aérea, se for muito low cost, você acaba pagando, às vezes, 2, 3 vezes o preço da sua passagem aérea só para trazer a mala. Então, é um negócio que você realmente tem que prestar muita atenção, porque
Cara, pagar 3 vezes sua passagem aérea só por conta de uma mala, Não, não, não tem jeito, tipo, não compensa, cara. É, tipo, muito absurdo a mais. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e detalhezinhos. Pode continuar, né? sim. De boa. Se você lembrar de alguma coisa, tá, pode me interromper, porque é bom a gente tá fazendo isso ao vivo, que aí se eu esquecer de alguma coisa, ou se eu atropelar alguma coisa, já me dá um toque pra gente passar todo o conhecimento que a gente tem para que isso realmente possa fazer as pessoas, as meninas que estão nos assistindo, a criar esse roteiro mesmo e mostrar pra gente a conseguir criar o roteiro. Então, pode me dar uns toques. A passagem aérea tem essa parte da bagagem, que passagem aérea, gente, é o seguinte, ou você paga ou você não vai. Então não tem jeito, não tem conversa, não tem jeitinho. Ainda mais em outro país, que você não tem direito nenhum. O Brasil é o país que mais tem direito de passagem aérea. Eu posso dizer isso com segurança, porque eu trabalho em aeroporto, eu sei como é. As pessoas que vêm de outros países aqui, elas já vêm, quando a gente fala os benefícios que elas têm, elas ficam, nossa, eu estou no paraíso aqui no Brasil. E em outros países não é bem assim, você não vai conseguir mesmo, você não vai conseguir nada. Então toma muito cuidado com passagem aérea lá onde você for, tá bom? Principalmente com peso de bagagem. Segundo ponto de passagem é trem. O trem também tem aqui as suas particularidades de tempo e de despacho de bagagem, mas com o trem você tem que ver bem o horário, porque às vezes o trem não vai, passa em vários lugares, e aí você tem que descer na sua estação, porque ninguém vai te avisar que é a sua estação, não, viu? Você vai ter que descer, então você tem que ficar bem atenta, porque se for uma passagem, que você comprou, você vai comprar um trem de Madrid para Portugal. Ixi, nem lembro se tem. Bom, enfim, você vai lá naqueles trens bala lá da Europa que você vai pegar e vai achar uma maravilha. Só que se você não ficar atenta qual que é o som da sua cidade mesmo, você vai chegar lá na Noruega e ele vai falar Norden Paris High. Você vai falar, será que é aqui? Nossa, será que eu tô no lugar certo? Então já presta atenção para não perder a sua parada quando você for viajar de trem para outro país. O outro ponto é se você for para um lugar que só é barco, só tá de barco, só dá para você se transportar e só dá para você comprar passagem de barco. E eu quero muito contar um pouco sobre isso, mas a Thaís tem uma história maravilhosa que ela passou, então eu vou deixar ela contar. O que aconteceu quando ela não se programou, não comprou a passagem antecipada de barco, quando ela foi viajar para Manaus, gente. Não foi outro país, não, foi aqui mesmo. Tá dando spoiler Tô dando demais, spoiler, vai. já. Então, ela vai contar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Essa parte aí da passagem de o que aconteceu com ela. Mais pra frente ela conta. E ônibus. O que você tem que prestar atenção na passagem de ônibus é se tem seguro, se é leito, se não é leito, como é que você quer ver, se é muito tempo. Tem viagem de ônibus que é 12, 13 horas, aí não é leito, aí você não aguenta, se é muito frio dentro do ônibus, essas coisas também fiquem bem atentas com esse tipo de passagem. E isso nos leva ao próximo ponto, que eu já dei spoiler, mas a Thaís vai falar um pouquinho mais, que é hospedagem. Agora sim, hospedagem, né? Agora sim. Então, falar um pouquinho de hospedagem. Porque assim, antes de viajar, você tem que saber onde você vai ficar, né? Isso vai te ajudar a ver vários. E para te ajudar, existem vários sites de pesquisas. Onde você consegue comparar os seus preços, a melhor localização, o que cada hospedagem te oferece. Então, existem vários sites, assim, e eu costumo mais olhar o Hostelworld, que ele costuma ter os preços mais baratos. Também tem que ver se você quer a qualidade que ele oferece. O Booking.com, que você consegue pagar por milha, então é muito útil para as pessoas que usam cartão de crédito, que acumula milha, então acaba saindo muito em conta, né? Porque se você acumula aqueles pontos e nunca usa, pagar com milha é como se você não estivesse gastando dinheiro nenhum. E o hotéis.com, que apesar dele ser um pouquinho mais caro, ele tem um programa de recompensa que é bem legal, que a cada 10 diárias você ganha uma grátis. Porém, é só válido para as acomodações participantes desse programa de recompensa. Então, conforme você vai usando, vai tendo outras recompensas também. Aí tem os benefícios de 20 diárias, 30 diárias, você vai tendo esses upgrades, tendo vários outros benefícios incluídos. Então, dependendo assim, se você quer viajar bastante, acha que é necessário, às vezes vale a pena pagar um pouquinho a mais
e ter esse tipo de benefício, porque você vai ser ali de carteirinha naquele lugar, você tem esse negócio de fidelidade, que acaba te dando bastante benefícios, vamos dizer assim. Tá, ok. Agora que eu falei isso, a gente tem que considerar também os tipos de hospedagens existentes. Se, por exemplo, tem hotel, pousada, hostel, que não é a mesma coisa que hotel, tem gente que confunde. Camping, resort, tem os resorts all inclusive, que tem tudo incluso nele, tipo, desde café da manhã, almoço, jantar, tudo já está incluso no preço que você paga. Albergue, aluguel de flats ou apartamentos, por aí vai. Então, você tem que ver o que você prefere para você. Porque você tem que ver o seu estilo. Se você quer fazer amigos, num resort não é um lugar muito ideal, um hotel muito fechado não é um lugar ideal, porque você vai ficar meio que preso no seu quarto, não vai conhecer novas pessoas. Já hostel ou albergue, você tem a chance de conhecer mais gente, então tem que ver qual que é o seu estilo. E sabendo disso, também é importante você prestar atenção que o que esses lugares têm a te oferecer, o que tem nas redondezas daquele lugar. Se você prefere ficar perto, sei lá, de pontos turísticos que você vai visitar, ou se prefere ficar próximo do centro, que tem baladas ou shopping centers, que se você preferir, e ficar perto ou talvez se você quiser ficar perto daquele restaurante que você mais gosta, porque às vezes você vai chegar tarde e tem medo de não vai ter comida Nada quando aberto, chegar, né? então você então, já aconteceu isso comigo, inclusive. Então, tipo, é sempre bom você ficar perto de um restaurante que você confia ou sabe que vai ficar aberto até mais tarde por conta desses detalhes. Sempre levar tudo isso em consideração. Porque é muito importante na hora que você realmente vai, entendeu? Você vai ver que isso vai fazer umas diferenças grandes na sua viagem. E outra coisa muito importante para fechar essa dica é você definir suas prioridades em relação à comodidade. Se tem café da manhã, almoço, jantar, se tem garagem, caso você decida ir de carro, se tem piscina, caso você goste se estiver em um lugar muito quente, queira se refrescar, se tem quarto individual, caso você queira ficar em hostel, quer conhecer pessoas, porém não quer dividir quarto com elas. Então, vê se tem quarto individual e se fica muito mais caro, se vale a pena para você ter esse conforto e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de interação. E se tem bar, jogos, sinuca, é o meu jeito de fazer amigos. Então, eu sempre olho se tem esse tipo de coisa, porque eu não gosto de simplesmente chegar nas pessoas e oi, tudo bem? Você é meu amigo? Não, é estranho. Então, tipo, ter um ping-pong que eu sei jogar é muito mais fácil de eu conhecer pessoas e fazer amigos, porque eu começo, é natural. Não fica forçado, tipo, eu preciso conhecer alguém, senão eu vou ficar sozinha e isso vai, tipo, me deixar. Não quero me sentir sozinha. Então, veja o jeito que você mais se encontra para conhecer pessoas, caso você queira, e procura isso no lugar que você está indo. E também o próximo Travou um pouquinho aqui, tá? Deixa eu... sério? Travou um Mas pouco. acho que assim eu vou. Vamos ver depois no vídeo final, ou se as pessoas tiverem alguma pergunta, eu repito, sem problema. Tá bom, beleza. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que a gente falou aqui que vocês querem comentar, pode comentar aqui. A gente vai respondendo vocês também, a gente vai contando histórias. Se estiver travando o vídeo, qualquer coisa, a gente está fazendo esse vídeo para vocês mesmo, tá? Por favor. Aí a gente vai pro próximo ponto. Aí você falou, né? Tá. Não foge Pontos do... turísticos. É isso aí, beleza. Vamos falar um pouquinho dos pontos turísticos do lugar que você vai ficar. Depois que você já passou pelos 6 passos da construção do seu roteiro, olhar os pontos turísticos vai ser uma delícia. Você vai olhar, você já viu onde você vai ficar hospedado, você já viu como você vai chegar, já viu tudo isso. Agora você vai olhar quais são os pontos turísticos que aquele lugar te oferece. Então, se tem uma montanha, se tem uma trilha, se tem um museu perto, se tem... Você vai olhar todos os pontos turísticos. Vou dar um exemplo aqui para ficar melhor. Vou contar a história desse final de semana para ficar melhor. Fui para Florianópolis ir no Parque da Cascata. Só que eu fiquei num camping que não tinha nada em volta. Só que tinha alguns pontos turísticos. Tinha um pico, que era um mirante,
E lá no parque tinha cachoeira, tinha tirolesa e tinha alguns pontos de mirantes. Então, o que a gente fez lá? Que nessa viagem eu não fui sozinha, mas eu usei essa construção de roteiro também. O que a gente fez lá? A gente olhou qual que eram os pontos que a gente queria ver, qual que eram os pontos mais importantes que não podia passar. Eu estava ali, porque tinha muita coisa para ver. Vocês vão ver, quando vocês vão para um lugar novo, tem muita coisa para você ver, tem muito ponto turístico, tem muita coisa nova. E aí depois que você viu o tempo, você vai ver que você não vai conseguir fazer tudo. E aí você vai ver, você vai linkar todos os pontos turísticos que aquele lugar tem, vai visualizar todos aqueles pontos turísticos, vai olhar no Google, você vai, né, do jeito que você achar melhor, e vai começar a traçar. Eu quero ir no Mirante, eu quero ir na cachoeira tal, e eu quero fazer a tirolesa. Então você vai linkar aí quais são os pontos turísticos que você vai aproveitar mais, baseado nos outros 5 passos que a gente deu, nos outros 6 passos. Essa parte do ponto turístico, fala aí, tá? Não precisa nem levantar, não. Só acrescentando. Pode interromper, desculpa. Só uma dicasinha. Uma coisa que eu uso bastante na minha vida, assim, é colocar no Google things to do. Coisas para fazer no tal lugar. Tipo, things to do em São Paulo, por exemplo. E quando você coloca em inglês, ele te dá uma lista gigante das coisas principais que a cidade te oferece. Eu amo olhar isso aí. Assim, ele normalmente aparece em inglês, mas se você colocar ali para traduzir para português, caso você não saiba inglês, ele te dá em português também. Só que quando você coloca em inglês, ele aparece de uma estrutura diferente. Então é muito interessante você ver, porque ele te dá toda a definição explicadinha de todos os lugares mais frequentes visitados naquele lugar. Se você não tem muita ideia de onde visitar, entra nesse lugar, no Google, e procura desse jeito, que é uma mão na roda, assim, absurda para quem quer viajar. Só isso. Essa é uma dica, né? Eu ia dar 3 dicas no fim, a Thaís já deu um spoiler de uma, que é você colocar no Google quais são os pontos turísticos que você quer ver. E outra dica também poderosa, que é para você elencar os pontos turísticos, é você ir em comunidades de Instagram, Facebook, e perguntar para as pessoas locais. Não pergunta para quem já foi lá, porque provavelmente a pessoa foi lá por CVC, ou teve a sua própria experiência, e você precisa do seu autoconhecimento para você não chegar lá e falar, caraca, aquela pessoa me falou isso e nem é tudo isso e tal. Então pergunta para os locais mesmo, porque aí você vai ver a experiência de um local, e aí você vai poder tirar suas próprias conclusões, não ficar tentada aí na ideia de um amigo que foi se maravilhou com uma coisa que para você tanto faz. Então, eu vou puxar a memória que eu contei para vocês, a história de Florianópolis. Eu fui para fazer um esporte radical. E eu tenho alguns amigos que moram lá e falaram para mim, nossa, mas você não foi em tal lugar, você não foi em tal lugar. Se eu fosse por eles, eu não teria feito o que eu fiz, porque eu queria, eu teria feito outro passeio, eu teria ido em outra cachoeira, eu teria ido em outro parque, que tem um monte de parque lá em Florianópolis maravilhosos, mas eu teria ido em outro. Então é importante na hora que você for construir o seu percurso de pontos turísticos, você procurar comunidades de locais mesmo. E você colocando em inglês, que nem a Thaís deu essa dica, você colocando em inglês vai aparecer. Não precisa saber falar inglês. Tem várias páginas que já é traduzido já, que são nativos, explicando para estrangeiros como é que vocês podem fazer lá. E tem muitas comunidades no Instagram, no Facebook, todas as TikTok agora tá bombando, então vocês podem criar uma conta no TikTok para ver também essas dicas. Dentro e fora do Brasil, né? Porque quando você vai para Manaus, por exemplo, vou só dar um último link. Você vai para Manaus, tem muita coisa para fazer, mas é um pouco perigoso. Você não pode fazer qualquer trilha. Tem trilha que, né, tem cangaceiro e tudo mais. Tocantins também. Tocantins é o estado mais perigoso do Brasil. Não é Rio, não é São Paulo. É o Bico do Papagaio ali, onde tem muitas histórias tensas. Então, é legal vocês entrarem nessas comunidades para vocês poderem ver os pontos turísticos. Primeiro, os mais comuns, que é a primeira dica importantíssima. Não tenho tempo de fazer nada. Vai lá no Google e faz o que a Thaís falou. Coloca lá coisas para fazer. Segundo, vai em comunidades de locais. E terceiro, veja muito bem o que você precisa levar para curtir aquele ponto turístico. Então, por exemplo, você quer ir no museu.
Cara, você vai no Museu do Louvre, você vai ficar umas 3 horas lá se maravilhando, é lindo. Eu recomendo, eu nunca fui, mas eu fiquei vendo na internet. Quando eu for, eu quero passar umas 4 horas lá dentro. Ninguém vai me tirar de lá de dentro, gente, porque é muito lindo. A minha mãe foi e ela contou que ela foi correndo e nem aproveitou muito bem, porque ela tinha outras coisas para fazer que ela queria e tal. Mas aí eu quero ficar umas 5 horas. Não dá para eu ir lá, ficar 5 horas dentro do Museu do Louvre e não tomar água, né? E não comer um negocinho. Então, eu já vou colocar na minha bagagem de quando eu for visitar os pontos turísticos, eu vou levar água, não vou levar uma mochila muito grande que não precisa. Agora, se eu for num ponto turístico que é uma montanha, aí eu vou querer fazer um piquenique, né? Eu vou levar mais fruta, vou levar mais algumas coisas para comer, eu vou me preparar, vou levar protetor solar. Então, na hora de você definir os seus pontos turísticos, não esqueça de fazer esses 3 passos. Coisas para fazer no Google, elenca todas. Veja com locais ou pessoas que estão mais familiarizadas com o local, em vez de ir na ideia do amiguinho que acabou de voltar. Também é legal você saber o que as pessoas fizeram, mas toma cuidado, esse não é o ponto mais importante. Você tem que saber o que você vai curtir, o que você vai gostar, o que você vai fazer lá, porque você vai estar sozinho. Então, aproveita, se joga. E o terceiro ponto é, se prepara para passar o tempo que você tem lá para fazer no seu ponto turístico. De tudo isso, vamos para o próximo. Não, deixa eu roubar só o último minutinho. Últimas 2 diquinhas bem rápidas para essa parte sua aí que você falou. TripAdvisor é muito interessante para quem quer fazer aventura, que ele dá várias dicas, inclusive de guias, esses mini viagens com guias especializados para essas aventuras curtas e rápidas. É muito legal dar uma olhada, porque normalmente eles mandam as rotas de trilha, caso você não queira fazer com algum guia, mas toma cuidado sempre, porque, né, se você não conhece o local, não é indicado você ir sozinho. Mas, se você decidir por isso... Olha, eu vou dizer, não faça. Nem dá essa dica, porque eu não quero nenhuma mulher falando que vai fazer trilha sozinha, acampando no meio do mato sozinha. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu dou a dica do TripAdvisor, não indicando para trilha, mas assim, eu tô dando todas as possibilidades que o TripAdvisor oferece, porque assim, até para dentro de cidade, ele fala pontos legais para você visitar que não são tão turísticos assim. Então, é muito legal. E o outro é o Instagram, porque assim, hashtag hoje em dia virou tipo a maravilha do mundo do turismo, porque você coloca uma hashtag de um país, ele começa a te oferecer várias fotos e você vai por foto, você vai visual, ver o que te agrada. Eu particularmente faço isso, eu coloco, tipo, sei lá, Indonésia, e vejo umas fotos que eu fico, tipo, meu Deus, como eu ia pra lá e eu não ia ver esses lugares, porque eu nem sabia da existência. E fica nos lugares, tipo, cabulosamente longes, mas assim, se você tá disposto, só vai. Exatamente. E brincando essa dica poderosa que a Tata tá falando, quando você coloca a hashtag, logo vai ir para uma comunidade. Alguém postou em algum lugar, então você já pega, visualiza. Porque eu também faço isso, eu coloco as hashtags também, mas eu vou direto na comunidade para ver o que as pessoas falam, né? Quais foram as experiências. E tem muita dica de local lá. As pessoas falam mesmo, gente. Você acha que as pessoas não querem falar? Elas querem falar sim. Todo mundo quer mostrar as experiências delas. Então, aproveitem isso para vocês se sentirem seguras de estarem sozinhos num ambiente diferente, mas que vocês já têm uma familiaridade ali, porque vocês estão pesquisando e tudo mais. Então, dito 5 dicas, hein? Olha, a gente planejou 3, foi 5 dicas poderosas aí para você fazer os seus pontos. Né? Começou a vir, a gente tem que vocês montem o roteiro aí mesmo. E aí, o próximo passo, lembrando que são 10 passos, a gente está no 8º, indo pro 8º, é rota. Rota. Bom, o passo da rota é para você perder o medo de andar e começar a ser livre. É você aprender a ligar os trajetos da sua viagem de um ponto a outro. E saber reconhecer as paradas que você pode fazer nessa metade do caminho e aproveitar ainda mais a sua viagem. Claro, caso você tenha tempo para isso, né? Porque se você não tiver, não adianta nada você querer inventar ponto que você vai perder suas prioridades, seus pontos principais. Então, mas caso você tenha mais tempo... Só pegando um gancho disso, lembra de fazer os 10 passos na sequência. Porque se você pular uma etapa, não vou fazer o de tempo. Você vai chegar na etapa da rota, você vai se perder. Você vai chegar lá, vai dar algum probleminha, você vai acabar tendo algum... É gostoso você ir? É gostoso, mas passo a passo, gente, para vocês perderem esse medo e aproveitar. Exatamente por conta desses fatores. Porque se você pegar em ordem aleatória,
um vai confundir o outro numa hora. E aí é capaz que você se perca nisso. Então é muito importante seguir um a um nesses passos que a gente está passando. E continuando da rota, um exemplo que aconteceu comigo, inclusive, foi numa viagem que eu fiz para a Espanha, que o plano era visitar só Madrid e Barcelona. Só que eu tinha muito tempo, assim, eu peguei acho que 17 dias de férias, 17 dias em 2 cidades, né? Dá para fazer muito mais coisas, conhecer muito mais lugares. Até dá para curtir, ficar mais tranquila na viagem, mas eu sou meio agitada, eu gosto de conhecer cada vez mais lugares. Se eu puder enfiar uma cidade em 2 horas que eu tiver, eu vou colocar uma cidade em 2 horas que eu tenho. Mas é porque eu sou assim. Você não é. Se você não é do jeito que eu sou, não tenta ser igual a mim, não tenta copiar o que eu faço. Mas assim, entenda as possibilidades das coisas que você pode fazer. Mas então, nessa viagem da Espanha, eu queria sair de Madrid para Barcelona. E aí eu coloquei no Google Maps o trajeto que eu ia fazer. E eu vi que exatamente na metade do caminho tinha uma cidade chamada Zaragoza. E a gente ficou tipo, parece uma cidade grande, né? Vamos dar uma olhada no que tem nela? Meu, a hora que a gente começou a essa cidade, a gente achou a coisa mais gracinha do mundo. Começou a ver várias coisas para fazer e vários cenários lindos para se ver, né, de visitar. A gente tem que incluir isso aí. Tava eu e meu namorado na época. E aí a gente começou a pesquisar sobre essa cidade que a gente nem passava na nossa cabeça ir nela. Mas aí, por conta que a gente tinha tempo e a gente traçou a nossa rota, a gente viu que essa era uma parada importantíssima, assim, que seria muito válida pra gente. Então, é importante você ter todos esses passos bem organizados para poder colocar esse tipo de parada para melhorar ainda mais a sua viagem. E para ajudar Só, nisso, a só gente um vai ponto procurar. dessa parte. Ah, pode falar. Antes de você ir para o próximo ponto da rota, uma coisa legal que a Tá falou, que ela estava com o ex-namorado dela, mas isso não significa que esses 10 passos não é para você fazer sozinha. Assim. Você vai ver que esses 10 passos são para vocês viajarem sozinhas para qualquer lugar. Mesmo quando você estiver com alguém, se tiver filho, se tiver namorado, se tiver casado, se tiver do jeito que você tiver, é muito importante você ter esse momento para você. Esse momento que você fala, caramba, eu vou me permitir ir sozinha, porque eu quero me encontrar, eu quero ficar comigo, quero. É muito legal. E essa parte de rota, de você olhar quais são os caminhos, você vai ver que muita coisa é muito linda e a mídia, a CDC, não vai te falar. Mas não vão te contar, não vão. Você tem que seguir esse passo aqui para você entender e viver isso. Isso que é mais importante. E aí a gente vai para o próximo passo. Desculpa te cortar. Tudo bem, não, importantíssimo o que você falou, porque realmente as nossas dicas, esse roteiro, esse passo a passo, ele serve para qualquer viagem. Só que assim, para quem quer perder o medo, seguir esse passo realmente na risca faz toda a diferença. Então, por isso que a gente está passando ele assim, mas assim, quem viaja, quer viajar em casal, com outras pessoas, amigos, tem dicas aí absurdamente importantes que realmente são relevantes para sua vida na hora de viajar. Então, realmente, Natália, importantíssimo adicionar isso. E aí eu só queria só falar para o pessoal que está chegando agora, que está entrando na nossa live e está podendo participar, a gente está dando 10 dicas para você construir o seu roteiro para perder o medo de viajar sozinho. Então, o pessoal que entrou aí, se quiserem comentar alguma coisa sobre se vocês já tentaram fazer isso, fazer perguntas também, podem ficar à vontade. E o que nos leva a lembrar que nós estamos no 9º passo, que é transporte. Bom, de extrema importância você estar sempre ciente das possibilidades de transporte que tem no local. E de onde você está indo. Que nem a Natália falou das passagens, o transporte interno também é super importante você saber. Porque isso pode acarretar em várias alterações do seu roteiro. Se você é sempre bom verificar quais tipos de transporte público tem no local, se as pessoas lá andam de ônibus, de metrô, se tem trem, se é mais comum usar o Uber, se existir o Uber, se não for Uber, tipo, esse aplicativo, que outros aplicativos eles usam lá, Cabify, Careem, na parte da África, 99, BlaBlaCar, tem todas as opções, entendeu? Então você tem que estar ciente do que o local oferece para você.
E assim como tem países, por exemplo, a Indonésia que eu fui, que lá eles só andam de moto. Então, antes de ir, você tem que verificar se você quer pagar o preço de Uber Moto e se tem coragem também de ir na garupa de uma moto, de uma pessoa assim, tipo, como se fosse um Uber, ou se você está disposto a aprender a andar de moto. Que nem fui eu. Tipo, vamos aprender a andar de moto. Eu quero ter a liberdade de ir para os lugares. Então, eu falei, não, eu vou andar de moto, eu vou perder o medo de andar de moto e eu vou circular lá de moto sozinha. Acabei caindo uma vez, né? Mas foi super leve, não me machuquei. Detalhe, detalhe, aventuras eram assim, né? Mas, tipo, não me machuquei, foi tranquilo. Mas, assim, como era uma primeira vez que eu tava pegando uma moto, eu devia ter praticado mais no Brasil? Devia, seria interessante, seria esperto. Mas eu falei, não, eu vou treinar uma vez só e partiu viajar. Erro comum que a gente comete, a gente aprende com os erros para a próxima viagem E que é não por cometeu isso, mesmo. exatamente, por favor, né? Não, não cometa os mesmos erros que a gente. E assim como tem lugares que você só consegue chegar de barco. Então você tem que organizar esses passos, porque eles são muito importantes na sua viagem. Porque se tem alguma passagem que você tem que comprar com uma certa antecedência e você não comprar, isso pode acarretar numa mudança drástica na sua viagem. Por exemplo, isso já aconteceu inclusive comigo, que a Natália quis dar um spoiler, que foi a minha viagem para Manaus. Que o meu plano era ir para Iquitos. Iquitos é um vilarejozinho indígena que fica entre Manaus e a Colômbia. E aí eu fui para Manaus com o planejamento de ficar lá 10 dias antes de ir para Iquitos. Só que eu pensei, 10 dias antes, tudo bem. Então eu falei, tá bom, vou chegar em Manaus, deixar minhas malas na casa lá que eu fiquei e vou lá comprar a minha passagem de barco para garantir meu lugar. E achando, nossa, eu já vou garantir porque eu sou muito prevenida. Chegando lá no porto, chegando no porto, moça, eu quero passagem para tal dia, daqui 10 dias. Ela, então, acabou faz 3 dias. Você tá de sacanagem, né? Assim, 13 dias antes da viagem, tipo, já acabou? Não, tá, mas então quando que é o próximo barco? Quando que é a próxima vaga? Ela, não, tá tudo cheio, só tem agora para daqui um mês. Desculpa, é o tempo, eu acho que total 27 dias, porque você demora 5 dias de barco para chegar em Iquitos. Então eu tinha planejado, acho que, se eu não me engano, 27 dias. E aí eu falei, ok, um mês é tipo o último dia da minha viagem, não dá para fazer mais nada. Então eu tive que mudar totalmente o roteiro da minha viagem de última hora. E aí acabei, tipo, fiquei mais acho que 2 dias em Manaus, que eu conheci um pessoal super legal e acabei querendo ficar um pouquinho mais. E depois eu fui para o Acre. Sim, o Acre existe, gente. Brincadeiras à parte. Para quem é acriano, que eu tenho amigos do Acre, inclusive, amo. Mas entendeu a importância de você se planejar antes, pesquisar? Porque às vezes você acha que está super prevenido, mas não está. Então, pesquisa todo o roteiro com bastante antecedência. Você junta dinheiro, já coloca tudo no papel, porque esse tipo de coisa pode acontecer com você também. E a gente está aqui para prevenir, tentar tirar o máximo desse tipo de perrengue, né, que a gente acaba passando. E às vezes a gente não tem tanto tempo, né? A Tati tinha 10 dias, mas às vezes a gente tem 2 dias só. A gente tem uma semana, quer Exato. passar 5 dias em Paris. Aí você chega lá e, pum, não pode ir de barco, porque bem legal essa última. E aí a gente vai para o último passo, né? Então a gente vai para o último passo que vai ficar com a Natália, né? Porque ela é taurina. Então, Se eu não falar de alimentação, quem vai falar? Quem vai falar? Eu vou falar. Gente, o último passo é muito importante, a parte da alimentação. Quando a gente vai para um lugar novo, a gente está muito empolgado para conhecer, para fazer, para ir. E aí a gente não pode deixar de olhar a parte de alimentação. A Thaís, ela sofreu muito mais do que eu com essa parte. E eu vejo meus amigos. A minha mãe foi para Portugal, quase não viu nada porque ela ficou no hospital quase um mês. Assim. A parte de alimentação é muito importante mesmo, porque nesse momento que você vai ter energia para você realmente fazer o que você se propôs a fazer, entendeu? Porque se você chegar lá no país, já tá num
um tempo diferente já tá num clima diferente, já tá num horário diferente, e você não se alimenta bem, não, você vai ficar doente. Isso ninguém te conta. Ninguém te fala que você vai ficar doente. Ninguém te fala. Gente, Mas eu tenho eu uma não vantagem. Perdão, Nath, mas eu não consigo deixar de lembrar da minha viagem para o Peru, que eu passei tão mal, era o segundo dia da minha viagem. Gente, eu passava mal que eu não me aguentava. Eu fui na farmácia e ele, gente, você tem que ficar tomando soro. Mas eu não vou ficar presa aqui, não. Eu tenho, tipo, poucos dias aqui, eu tenho que andar. Moço, me vê 5 sacolas de soro aí que eu tô levando pra minha viagem. E eu fui. Minha mochila tinha 5 bolsas de soro. E eu ia tomando enquanto que eu ia viajar, porque eu tava passando muito mal, mas eu não tinha tempo. E eu falei, não vou deixar isso acabar com a minha viagem. Meu Deus do céu! E aí foi com a viagem com a bagagem de soro. A minha mãe não teve tanta sorte assim que nem a Thaís, não. Ela teve que ficar lá no hospital, ficou uns 7 dias. Ela foi para ficar 20 dias, ficou 15 dias no hospital, internada. Porque quando ela chegou lá, ela comprou uns negócios para comer, né? Ela foi na casa de um amigo, então ela estava mais bem acomodada. Só que ela não olhou essa parte da alimentação. Aí chegou lá, ela passa a comer um negocinho lá, porque em Portugal a comida lá é muito parecida com a comida do Brasil. Só que eles comem muito bem. Eles comem muito bem. Você vai comer um negócio lá, tem um monte de coisa. E tudo misturado, assim, sabe? Sabe aquela gororoba que você fala assim, eu vou fazer hoje a gororoba? É lá. E é uma delícia, gente. Eu adoro a comida de Portugal. Mas mas aí às vezes seu estômago não tá acostumado. Eu sou vegetariana, por isso que eu olho bastante alimentação. Se eu vou pra um lugar e só tem carne, eu passo fome, né, gente? Que nem aconteceu comigo na Espanha, que eu não sabia falar tão. Olha, gente, eu não sabia falar tão bem espanhol, assim, né? E aí eu não sabia o que era apoio. Eu acho que eu não contei isso pra ninguém, nem pra Thaís. Porra, eu sei. Só que eu tava tão empolgada com a viagem, era meu primeiro dia lá e tal, o segundo, tava. Nossa, Espanha, linda, que país, nossa, que cidadezinha, tal, não sei o quê. E aí eu falei, vou naquele restaurante que eu fui programada só para fazer mercado, porque eu não tinha dinheiro real para passar lá. Então eu olhei os mercados que tinham em volta, da onde eu ia ficar, vi os preços na internet, né? Porque você vai lá, você pode colocar supermarket e o país que você quer, a cidade que você quer, que dá até para você comprar antes, fazer compra antes na sua vida. É muito fácil, gente. É que nem iFood, tem um monte. É só você colocar o país que você quer no Google, colocar supermarket e vai aparecer lá. E assim, é preço, né, gente? Vocês não precisam saber falar a língua, você precisa ver o número e qual é a moeda que tá. Só isso. Você vê lá, banana, vai ter lá o preço da banana no valor que é da moeda local. Pão, que são as coisas que a gente mais come. Pão, banana tem lá bastante também, em qualquer lugar. Frutas, né? Legumes, se você quer comer algum legume e tal. Tem algumas coisas que não tem lá e tem algumas coisas que tem. Então, olhar o mercado do país é bem legal. Vocês vão ver que é divertidíssimo fazer compras aqui. É muito legal. E aí, quando eu cheguei lá, eu não tinha programado em restaurante nenhum. Eu tinha programado com meu dinheirinho de ir no mercado. Eu tinha combinado com que eu fui de Couchsurfing, né? Pra quem não conhece, Couchsurfing é uma rede de tipo Facebook que as pessoas te hospedam em troca de conhecimento. Sim, em troca de conhecimento. Em troca de nada, gente. Não é nada. É puramente conhecimento. É você ficar com um local para que ele possa te mostrar a cultura. Então eu fui nisso, eu não tinha gente, eu não paguei hospedagem de nada, eu fui só no Couchsurfing. Eu tava sem dinheiro, então eu precisava economizar. E aí, quando eu cheguei lá na casa do que ia me hospedar, né, acho que o Rabi, ele nem tá aqui, mas ele disse que ia aparecer. Eu vou cobrar ele de vir ver minha live. E aí ele já tinha, na verdade, já tinha se falado em outras. Fui. Cheguei lá, vi quais eram os mercados para fazer, tinha combinado com ele de eu fazer mercado, e eu fazia as coisas na casa dele mesmo. E aí, só que aí eu tava tão empolgada, falei, vou no restaurante. Vou. Quer saber? Um dia só, meu primeiro dia, eu vou comemorar o primeiro dia. Olha a cagada, né? Cheguei lá, eu vegetariana, linda. Ai, restaurante bonitinho, tava muito caro. Poio, não sei o que. Eu falei, poio? Será que é frango? Mas eu não tinha certeza se era frango.
Aí eu tava na empolgação e eu perguntei o que que era, pedi pra moça me mostrar o que que era o poio. Aí ela me mostrou, só que ela não me mostrou que era frango. Eu falei, ah, então não é frango, beleza, eu vou pegar. Ela me mostrou tipo uma massa, assim. Era tipo um espaguete. Ah, eu vou pegar o poio, né? Ah, beleza. Gente, veio daquelas bolas de frango, sabe? Eu não sei se estava bom. Eu só sei que eu pedi pra embrulhar e dei pra alguém na rua, porque eu não comi. Eu fiquei o dia inteiro comendo fruta, porque eu não almocei naquele dia, porque eu tava sem dinheiro pra ir pra outro lugar, minhas comidas tava tudo no apartamento. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou comer as frutinhas aqui mesmo que eu trouxe, a água. E fiquei o dia inteiro sem comer, porque eu não prestei atenção no restaurante que eu fui. Eu não me atentei a olhar a minha alimentação antes de ir, antes de comer, antes de encontrar. Então, essa é a parte Aquele do roteiro momento, que. aquele momento que é sempre bom você ter internet no seu celular, independente de onde você esteja. Mas isso aí é Exatamente. outro vídeo nosso, que a gente vai mostrar para vocês É, depois. e um outro conteúdo. Então é Isso. isso, gente. A gente tem mais 2 minutinhos, né? Que a live dura só 1 hora. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Queria Obrigada, gente, por recapitular terem também. aparecido. Eu queria recapitular também com vocês quais são os 10 passos para a gente construir o roteiro para perder o medo de viajar sozinha. É possível com segurança. Então você vai construir o seu roteiro a partir do primeiro passo, destino. Depois, você vai ter o autoconhecimento financeiro, planeje seu tempo, passagens, hospedagem, pontos turísticos, rota, transporte e alimentação. Com esses 10 passos, você vai construir o seu roteiro perfeito, ideal, maravilhoso, linda, para se sentir segura na hora de viajar. Beleza? Muito obrigada a todos e todas que assistiram. Espero que isso tenha gerado muito valor para vocês. Se vocês gostaram, curtam, comentem aqui o que vocês acharam. Se tiver alguma coisa que querem que a gente fale a respeito das nossas viagens sozinhas, podem pedir que a gente vai fazer esse conteúdo aqui mais frequente. Só um ponto. A gente vai colocar esse vídeo gravado depois na nossa página As Higgers, Higgers, As Higgers, que a gente vai colocar todo o nosso conteúdo lá na nossa página que a gente está criando, tá bom? Então, se quiserem seguir, nos sigam, compartilhem, ajudem a gente lá a engajar esse conteúdo e atingir o máximo de mulheres o possível para ajudar elas a perderem o medo de viajar sozinha, ok? Obrigadão, gente. Obrigada, pessoal. Beijos e até a próxima Até a aventura. próxima.